O tema selecionado para a nossa reflexão no programa de hoje tem por título Joias Raras. Narra uma antiga história que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família, a esposa admirável e os 2 filhos queridos. Certa vez, o rabi fez longa viagem, ausentando-se do lar por longos dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos queridos. A mãe sentiu o coração dilacerado, no entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia, sendo que o rabi era portador de insuficiência cardíaca. Ela temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma oração. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse banho e logo depois ela lhe falaria sobre os rapazes. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. Ela lhe perguntou sobre a viagem e logo ele falou novamente dos filhos. A esposa, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos, primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero muito grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida, fale. Resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo visitou-me e deixou 2 joias, de valor incalculável, para que as guardasse. O problema é que ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Vamos devolvê-las. Eu a ajudarei. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los. O rabi compreendeu a mensagem. Abraçou a esposa e juntos derramaram lágrimas, sem revolta nem desespero. Os filhos são joias preciosas que o Criador nos confia. Não vamos perder a oportunidade de enfeitá-las de virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-las a Deus, que possam estar ainda mais belas e mais preciosas. Essa história não é nova, creio que você a conhece. Aqui no programa mesmo eu já tive a oportunidade de fazer uma reflexão sobre ela, mas é uma história que eu imagino muitas pessoas já viveu de fato essa realidade. A Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. E herança é uma coisa que nós mesmos não produzimos. Quando você analisa, por exemplo, um processo de distribuição de herança numa família, normalmente os familiares recebem parte de algo que não era deles, não lhes pertencia. Passa a lhes pertencer a partir do momento em que o dono reparte a herança. E quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o que a Bíblia está dizendo, na verdade, é exatamente isso. Os nossos filhos, embora seja muito difícil para que aceitemos esta realidade, esta verdade, eles são herança, eles não nos pertencem. Eles nos foram dados pelo Senhor.
E nós temos a responsabilidade de cuidar deles, de guardá-los, de preservá-los, de amá-los, de gastar a nossa vida em favor deles. Não é assim o processo? Para você que é pai, assim como eu, meu Deus, se existe no mundo coisas que eu amo, são os meus filhos. E agora esse amor aumentou mais ainda. Por quê? Porque agora nós temos as nossas netinhas. Eu sei que são presentes que Deus nos dá. E que nós temos, como no texto lido, essa responsabilidade, a responsabilidade de cuidar. Mas nós não temos uma garantia de vivermos para sempre aqui nessa terra. Haverá um momento em que estaremos nos separando. E eu creio que neste momento, muitas famílias que estão assistindo o programa já experimentaram esse momento difícil, o da separação, o da dor da separação, o de ter resignação para aceitar os desígnios de Deus, para entender os desígnios de Deus. É fácil? Não, imagino que não. Mas ninguém poderá entender isso mais do que aquele que já experimentou isso. Eu já tive a oportunidade de participar de vários velórios, cultos fúnebres, de irmãos, de amigos, que foram sepultar os seus filhos. E como é duro, como é difícil ver aquele momento onde o pai tem que contemplar a vida de um filho ali no caixão, tendo que se despedir dele. E é aí que nós vamos precisar, mais do que nunca, primeiro, dessa fé cristã que nos permite crer que isso não é o fim. Embora possa doer, embora possa machucar, isso não é o fim. Porque há um propósito eterno de Deus para cada um de nós. Deus não nos criou para o descarte, Deus não nos criou para vivermos esse tempo que vivemos aqui, e não nos criou para nos deixar, nos apegarmos tanto às pessoas que amamos, para depois simplesmente sermos tirados delas ou elas tiradas de nós. Não. Deus tem um plano eterno. Deus, quando nos criou imagem e semelhança dele. E ele, Deus, é eterno. Portanto, as palavras de Jesus são para nós palavras de consolo e de sustento, principalmente nesses momentos difíceis. E eu falo especialmente àqueles que, quem sabe, estão no dia de hoje chorando a dor da perda de um ente querido. Como é que vamos lidar com uma situação como essa? Eu disse, é aí que a nossa fé cristã precisa ser forte. A nossa convicção e a nossa certeza de que aquilo que Jesus diz na sua palavra, na Bíblia Sagrada, é verdade e vai se cumprir também na nossa vida. E o que é que Jesus diz? Entre outras coisas, ele diz que aquele que crer nele não morre, mas passa da morte para a vida. Aquele que crer nele não morre, mas passa da morte para a vida. E se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como diz a palavra, no livro de Tessalonicenses, da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus nos tornará a trazer juntamente com ele. Ou seja, seremos ressuscitados. Essa é a esperança que deve habitar o nosso coração. E a certeza de que aquilo que Jesus disse, ele vai cumprir. Ele disse que voltaria e ele vai voltar. Nós estamos na expectativa do maior evento que a humanidade vai poder testemunhar, se não testemunhar, experimentar, que é a volta de Jesus. E para cumprir esta palavra, para nos inserir definitivamente no contexto
da eternidade. Mas para isso é preciso que primeiro conheçamos o plano e o propósito salvador dele para a nossa vida, para que possamos, no momento dessa separação, podermos ter no nosso coração o bálsamo que vai trazer o refrigério, a paz no momento da perda e da separação. E só poderemos ter este bálsamo e experimentarmos essa paz se houver no nosso coração essa certeza, a certeza de que aquele que nos emprestou levou de volta, mas ao mesmo tempo nos garante a todos que levar de volta não é o fim. Pelo contrário, é o começo de uma nova realidade no contexto da eternidade. Eu espero que essa palavra tenha trazido bálsamo para o seu coração, que ela tenha te abençoado. E se você vive esse momento de dor, pela perda, pela separação, claro, falando de separação, através da morte de algum ente querido, que o Espírito Santo traga o consolo ao seu coração. Vamos falar com Deus agora? Vamos? Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por esta palavra. Obrigado porque sabemos que a Tua palavra traz ao nosso coração o bálsamo que cura as feridas e traz a paz que nos permite atravessar os momentos atribulados sem que o desespero tome conta do nosso coração. Obrigado, meu Deus, por nos sustentar com a Tua palavra e obrigado por tudo o que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado pelo grande amor do Senhor e obrigado por Cristo Jesus, nosso Salvador. No nome do Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero te rever no nosso próximo programa, esperando mais uma vez que a sua vida tenha sido abençoada com esta mensagem. Lembrando também que sem Jesus não dá para ser feliz.